Estamos aqui no aquecimento, esperando conectar, fazer aquela conexão para bater um papo, para conversar. Segunda-feira, 8 horas da noite, mais uma live. Vendo se está tudo ok aqui, vamos ver se está tudo conectando. Opa, parece que sim, agora foi. Estamos ao vivo? Isso, agora sim, estamos ao vivo para todo o planeta com a nossa live de segunda. Seja bem-vindo à nossa live número 13, a nossa live de segunda, aqui na Jornada Celebrante de Sucesso. E aqui você já sabe, nessa live eu falo sem papas na língua, sem churumelas, sem enrolação, é porrada, tiro porrada e bomba. Tudo sobre o universo, o mundo das celebrações de casamento, tá bom? Tanto para você fornecedor de casamento, tanto para você noiva, noivo, você que também quer ser celebrante de casamento, temos um encontro aqui semanal, toda segunda-feira a partir das 8 da noite, das 20 horas, essa já é a live de número 13, uma live significativa, uma live simbólica com o meu número preferido, que é o número 13. Tem muita gente que acha que o número 13 é o número do azar, para mim tem um outro significado, o número 13 para mim é o número da sorte. Vamos lá, hoje é o seguinte, o tema de hoje, da live de hoje é essa pergunta: existe cerimônia de casamento sem padre ou pastor? Existe cerimônia de casamento sem padre ou pastor? Essa é a pergunta, tá? Essa é a pergunta que vamos responder hoje aqui, que eu vou responder para você hoje aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa live. Vamos falar aqui sobre cerimônias de casamento, não precisar ser religiosa. E hoje aconteceu uma coisa que foi o que me inspirou a bater esse papo de hoje, que me chateou bastante, de certa forma me incomodou, me deixou chateado, me deixou irritado. Algumas postagens que eu vi, né? Não postagens, mas comentários no meu Instagram, numa postagem que eu fiz um Reels, postei um Reels, uns dias atrás, e agora ele está atingindo mais gente, ele está chegando mais pessoas, ele começou a viralizar e chegar em mais pessoas. E com isso eu comecei a receber comentários, e os primeiros comentários foram comentários negativos. E tem gente que fala assim, tente não se afetar com os comentários negativos, tente não se afetar com comentários da internet, que isso não ajuda em nada, e etc. Mas acaba assim, chateando de algumas formas, de algum jeito que as pessoas escrevem, sabe? Hoje eu recebi um comentário seguinte: meu vídeo que eu fiz, esse Reels, foi falando sobre o fato de nem toda cerimônia de casamento não necessita, cerimônia de casamento não precisa ter aquela cara de missa, cerimônia de casamento não precisa ser monótona, cerimônia de casamento não precisa ser antiquada, cerimônia de casamento não precisa seguir aqueles dogmas religiosos, seguir o ritual bíblico, o texto da Bíblia, os textos sagrados, não. E de certa forma a cerimônia de casamento ela pode ser celebrada e deve ser celebrada para o casal, vangloriando o casal, demonstrando o amor do casal, contando a história do casal, celebrando o casal, o noivo e a noiva, o amor do casal, falando de amor. Então tem muita cerimônia de casamento que eu vejo por aí, né? E um dos motivos de eu me tornar celebrante foi esse, porque eu, antes de ser celebrante, eu era cinegrafista de casamento, eu filmava casamentos, e eu percebia muito que os padres, os pastores, quando eles celebravam os casamentos, muitas vezes eles não tinham conexão com os casais. Às vezes, já fui em cerimônia de casamento que o padre claramente não conhecia os noivos. Então ficava uma cerimônia fria, ficava uma cerimônia sem conexão, ficava uma cerimônia chata, sabe? Que as pessoas se incomodavam. Eu já fui em cerimônia de casamento que o padre errou o nome da noiva. Então, não precisa. Tem muita gente que acha que a cerimônia de casamento precisa ser com o padre. Tem muita gente que acha que a cerimônia de casamento precisa ser com um pastor, e na verdade, na realidade não precisa, não há essa necessidade. Uma cerimônia ela pode ser única, uma cerimônia de casamento ela pode ser feita por alguém especial para o casal, ou por um profissional capacitado que saiba conduzir a cerimônia de casamento e contar essa história desse casal e exaltar o amor desse casal e exaltar a jornada desse casal, a história desse casal. Então a cerimônia de casamento ela não precisa ser
parecida com uma missa, ela pode ter um outro significado, ela pode passear e por dentro de todos os sentimentos, falando de amor, sendo leve, tendo momentos de descontração, tendo momentos de sorriso, de risada, tá? Então o meu vídeo, o meu Reels que eu postei e eu recebi críticas nos comentários, foi tentando tratar desse assunto. E eu recebi um comentário assim, ó, o comentário diz assim: casamento é um sacramento tradicional. Concordo. É uma coisa séria e os convidados devem saber disso. Quando a gente quer diversão, procura um parque, circo ou cinema, por aí. Casamento é conexão espiritual e familiar, um marco para a vida inteira. Concordo com esse comentário em partes, tá? Mas não significa que se a pessoa quer uma cerimônia divertida, se a pessoa quer uma cerimônia mais leve e despojada, não significa que ela quer palhaçada, não significa que ela quer circo. Se a cerimônia é feita de uma forma mais leve e despojada, não significa que a pessoa que está celebrando ali não tem respeito pelo sacramento tradicional do casamento, não significa que não há respeito. Claro que há respeito, claro que há profissionalismo. Eu vi um outro comentário aqui, eu recebi um outro comentário, que esse aqui também me chateou, viu? Disseram assim nos comentários: casamento é um sacramento e não um circo, e o centro de tudo é Jesus Cristo, e os noivos fazem parte desse corpo. Lógico, para quem gosta de show, chama um comediante de stand-up. Eu, sinceramente, me senti ofendido nesse comentário, tá? Casamento é um sacramento? Sim. E não é um circo, mas pelo fato da cerimônia ser celebrada por alguém não sacerdotal, por uma pessoa que não é religiosa, por exemplo, eu não sou padre, eu não sou pastor, mas eu celebro casamentos. Eu respeito o amor, eu respeito a história do casal, eu conto a história do casal com muito amor, com muito carinho, com muito afinco, tá? E nem por isso da minha cerimônia, pelo fato da minha cerimônia ser mais despojada, da minha cerimônia ser mais divertida, não significa que a minha cerimônia é um stand-up, tá? Eu não sou um palhaço, eu não tô no altar fazendo palhaçada. Tá? Não é porque a minha cerimônia é mais leve que a minha cerimônia é uma palhaçada. Então eu me senti desrespeitado nesse quesito. Aí tem a parte que fala assim: e o centro de tudo na cerimônia de casamento é Jesus Cristo. Tem casais que não concordam com isso, entendeu? Tem casais que nem frequentam a igreja e têm esse pensamento. Tem casais que querem que o centro das atenções, o centro de tudo nesse casamento sejam os dois, o amor dos dois, o relacionamento dos dois. Por exemplo, um casal de judeus. Judeus não têm Jesus Cristo como pilar religioso deles. Então, esse casamento não é válido? Então, de certa forma, eu me senti desrespeitado com o meu trabalho, com o meu profissionalismo, sendo que eu não desrespeito o profissionalismo de outras pessoas. Tem cerimônia religiosa? Existe cerimônia religiosa e é a mais tradicional de todas. Existe cerimônia celebrada por padre, por pastor, e nem por isso eu acho que a cerimônia é feia, a cerimônia é chata ou que é palhaçada. Não. Existem cerimônias e cerimônias. Tem casais que se encaixam e que se conectam com várias formas e tipos de cerimônia. Tem casais que querem uma cerimônia religiosa, tem casais que não querem. Porém, tem muito casal que não se identifica com a cerimônia religiosa, mas faz de uma certa forma obrigado, porque não sabe que existem outras possibilidades, que existem outras formas de celebrar no casamento sem ser com esse lado sacerdotal, com esse lado espiritual ou com esse lado religioso, tá? E isso também não significa que, por exemplo, eu vou celebrar uma cerimônia de casamento onde o foco central da cerimônia de casamento é o casal, onde o foco central da cerimônia de casamento é contar a história do casal, exaltar e falar do amor desse casal. Não significa que a minha cerimônia não tem espiritualidade, não significa que a minha cerimônia não tem conexão religiosa, tá? Existe sim conexão espiritual dentro das cerimônias de casamento, inclusive nas cerimônias que eu celebro, tá? Porém, como a minha cerimônia é uma cerimônia personalizada e intimista, eu faço uma cerimônia de acordo com a vontade do casal, de acordo com o que o casal gostaria de ter nessa cerimônia, de acordo com o que tem a ver com a personalidade desse casal. Esse casal é mais religioso, é um casal religioso mais afinco, assim, é um casal religioso de verdade que o alicerce do relacionamento é a religião, então esse casal provavelmente nem vai me contratar para celebrar o casamento deles. Eles vão querer que um padre ou um pastor, o líder da religião, da igreja deles, celebre esse casamento. Mas tem casal que não tem esse vínculo religioso, tem casal que não frequenta a igreja, mas eles também merecem, eles têm o direito de ter uma cerimônia de casamento tradicional e que reflita a história e o amor deles. Olha só que legal, a Rox está comentando aí, estou assistindo do ônibus. Ah, que legal. Uma boa viagem para você, hein? Uma boa viagem. Que tipo de busão que você tá? É ônibus de viagem? Aqueles ônibus rodoviários? Ou você tá no circular, hein? E se estiver no circular, cuidado aí, tá de pé, segura firme. Continuando.
Eu não estou querendo fazer uma crítica negativa às cerimônias religiosas. A cerimônia religiosa também é válida, a cerimônia religiosa também é linda, tá? Não é porque eu não celebro uma cerimônia 100% religiosa com um vínculo ou cunho religioso que eu não respeite ou que eu não ache bonito cerimônias religiosas. Eu acho bonito assim, eu respeito sim. Mas, como eu disse, tem casais que querem cerimônia dessa forma e tem casais que não querem. Porém, qual é o problema de tudo isso? Tem muitos casais que acabam fazendo uma cerimônia, tendo uma cerimônia de casamento religiosa sem querer, porque eles não sabem da possibilidade e da existência de outros profissionais que podem celebrar o casamento de uma forma mais intimista, de uma forma mais personalizada. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. E é sobre isso que foi o meu vídeo, que estou recebendo comentários negativos, tá? Como eu disse, não é uma crítica e também hoje não é videoaula, tá? Hoje é um bate-papo, hoje eu estou aqui trocando ideia com vocês, falando um pouco mais sobre as cerimônias de casamento, tá? Vamos falar o seguinte, ó, qual a vantagem de ser celebrante de casamento? Você pode ser um celebrante de casamentos mesmo sem você ser um líder religioso. Você não precisa ser um líder religioso ou um membro de uma igreja. Você pode celebrar casamentos. E qual é a vantagem de ser um celebrante de casamentos? Versatilidade, tá? Tem muitos casais que procuram esse método, essa metodologia de cerimônia de casamento, casais mais modernos, casais que não têm aquele vínculo religioso que frequentam a igreja, ou casais de religiões diferentes. Por exemplo, eu já celebrei muitos casamentos de casais de religiões diferentes. Tem casais que o noivo é católico, a noiva é evangélica. Tem casal que o noivo é mais frequentador da igreja, a noiva não frequenta tanto, ou vice-versa. Tem casal que são de igrejas diferentes, mesmo sendo igrejas evangélicas, são de igrejas diferentes. E, de certa forma, eles não querem criar essa disputa de o pastor da sua igreja ou o pastor da minha igreja vai celebrar o meu casamento. O que eles decidem? Contratar um celebrante de casamento para ter o ritual do casamento, o rito de passagem, né, que é o casamento, desta evolução na vida do casal. E dentro da cerimônia de casamento é possível sim fazer um momento religioso, é possível sim fazer um momento espiritual. Não é porque eu faço uma cerimônia de casamento, eu sou celebrante de casamento, mas eu não sou um líder religioso, ou não frequento uma igreja, ou não sou um sacerdote de uma igreja, que a minha cerimônia não tem momento espiritual, não tem um momento de conexão com Deus, tá? Existe sim essa possibilidade de acontecer esses momentos dentro da cerimônia de casamento. Mas tudo isso é definido e decidido com o casal. O casal sabe o começo, o meio e o fim da cerimônia. Tudo isso é conversado. E eu já tive experiência de amigos próximos que se casaram na igreja que não tiveram esse momento de conexão com o líder religioso que celebrou o casamento deles. Que não tiveram esse momento de conexão com o padre. Que o padre não conversou com eles e não explicou como é que funcionava a dinâmica da cerimônia de casamento, como era o começo, o meio e o fim. E aquela cerimônia ficou fria, o casal estava perdido, sem entender o que estava acontecendo, e por muitas vezes dentro dessa cerimônia religiosa, dentro da igreja, uma cerimônia celebrada por um padre ou por um pastor, o casal ficou escanteado e o que estava sendo exaltado e celebrado eram outras coisas, outros assuntos, entendeu? Não que eu ache isso errado, mas eu percebi, por exemplo, uma amiga minha que se casou na igreja católica, a cerimônia não foi da forma que ela sonhou, simplesmente porque ela não sentiu conexão ali com o padre, com esse líder religioso que estava celebrando o casamento dela. Ele, inclusive, errou o nome dela. Ele chamou ela pelo nome errado, tá? Por algumas vezes. Então, demonstrou essa frieza, essa falta de conexão. Um celebrante, quando vai celebrar um casamento, ele conta a história do casal, com uma certa intimidade, mostrando um certo vínculo. Quantas pessoas que vai no casamento desses casais que não conhecem certos detalhes do relacionamento, que não sabe como o casal se conheceu, que não sabe como foi a evolução dessa história, qual foi a jornada até aquele momento. Um celebrante de casamento, ele conta essa história, ele demonstra essa jornada e fala e exalta essa jornada, esse relacionamento, essa história de amor durante a cerimônia e faz com que os casais, né, sejam exaltados durante o casamento e que os convidados tenham conhecimento da história daquele casal que eles estão ali celebrando aquele amor. Então, puxando sardinha para o meu lado, eu prefiro as cerimônias celebradas por celebrantes de casamento, que o celebrante ele consegue se adaptar, ele tem essa versatilidade, né? Ajuda na adaptação, e as cerimônias podem ter sim momentos religiosos, momentos espirituais, e também vai ter um momento de conexão com o casal, vai ter um momento de contar a história do casal, vai ter diversos momentos. Se o casamento, hoje em dia, ainda mais hoje em dia que os casais querem fazer festas, né, e eventos, e o evento do casamento todo personalizado, que condiz com a personalidade do casal. A religiosidade é uma parte da personalidade do casal, mas tem outras coisas que fazem parte da personalidade do casal. E a gente consegue introduzir toda a personalidade do casal dentro da cerimônia de casamento. Então você já pensou em você ser celebrante de casamento? Eu digo e repito e vou falar mais uma vez. Você pode ser celebrante de casamento. Você aí do outro lado.
Você que está vendo aqui agora, me assistindo, saiba, você pode ser celebrante de casamento. E você pode ganhar dinheiro para ser celebrante de casamento, tá? Isto é uma profissão que é muito pouco difundida. E quanto mais celebrante de casamento ter no mercado, mais opções os casais terão. E mais os casais podem saber que existe essa possibilidade e eles não precisam ficar presos a cerimônias religiosas, ou cerimônias dentro da igreja, ou somente cerimônias protocolares feitas por juiz de paz. Tem casais que não querem esse tipo de cerimônia. Eles querem uma cerimônia personalizada, que seja mais bonita, que tenha um certo espetáculo e ovacione o amor deles. Então o celebrante de casamento está aí para isso. Olha, tem uma mensagem aqui, ó. A Rox mandou. Teve uma conhecida que o padre fez uma celebração que colocou o papel da noiva como mulher da casa, olha só. E a noiva se sentiu tão mal que quer casar de novo, mas agora com um celebrante que fale a língua dela. Entendeu? Podem existir essas questões. Olha só, no casamento, o padre foi fazer um discurso e colocou a mulher, de certa forma, ele rebaixou a mulher. Ele deu uma função da mulher no casamento como uma função de ser a da casa, a do lar, entendeu? E tem gente que não concorda com esse pensamento, tem gente que acha antiquado esse tipo de pensamento. Só que, por causa da tradição, por causa de pressão familiar, acaba aceitando ter esse casamento celebrado por um padre ou por um pastor, mesmo esse casal, mesmo essa noiva, mesmo esse noivo não frequentando a igreja, mesmo essas pessoas não tendo esse vínculo com a igreja. Então cria esse distanciamento. Então o casal, eles querem proximidade, eles querem energia boa, né? Então para você ter um casamento com energia boa, tem que ter conexão entre o casal e a pessoa que está celebrando esse casamento. E um celebrante de casamento consegue trazer essa conexão. Um celebrante de casamento é essencial para esse tipo de conexão, tá? Porque traz versatilidade, ajuda na adaptação, e a cerimônia, assim como eu disse, pode ter momento religioso, pode ter momento espiritual. Eu não tenho uma igreja, eu não frequento uma igreja, eu não sou pastor de igreja, mas mesmo assim eu celebro casamento. E eu respeito a instituição casamento, eu amo celebrar casamentos, eu amo os meus casais, eu exalto os meus casais, eu adoro celebrar o amor dos meus casais, mesmo eu não sendo um religioso. Não precisa você ser um sacerdote, um membro, um líder religioso para você ter esta possibilidade de celebrar um casamento. Você não precisa achar que isso é algo divino. Não é algo divino, tá? Olha só, eu sou celebrante de casamento, eu celebro o amor, eu conto histórias. Esse ano mesmo, eu já celebrei 29 casamentos. Esse ano. Eu já celebrei 29 casamentos nesse ano. E mesmo assim, eu não me sinto uma pessoa, nossa, eu sou uma pessoa especial, eu sou uma pessoa divina que tem uma aura, uma luz diferenciada. Não, eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa normal, porém, eu gosto de contar história e celebrar o amor. E eu tenho esta, de certa forma, facilidade de estar num altar e celebrar um casamento, tá? Com todo o respeito do mundo, com todo o carinho do mundo, exaltando as histórias dos meus casais. Mas eu não sou um líder religioso. E mesmo assim, as minhas cerimônias de casamento são elogiadas, as minhas cerimônias de casamento são admiradas, eu recebo muitos feedbacks positivos. Hoje mesmo eu recebi o áudio de uma noiva, ela falando do quanto gostou da minha cerimônia de casamento, do quanto os convidados ficaram maravilhados, da forma que foi a cerimônia de casamento, que foi uma cerimônia de casamento que eles nunca viram igual, que foi diferente, que a forma que eu celebrei foi diferente do que eles estavam acostumados. Então, de certa forma, é até uma surpresa para os convidados se surpreendem com esse tipo de cerimônia de casamento. Porém, olha só que legal. Tem um amigo meu que também é celebrante de casamento, parceiraço, que é o Léo Reis. O Léo Reis, ele é pastor. O Léo Reis, ele estudou teologia. Ele é formado em teologia, ele é pastor e ele é celebrante de casamento. Porém, ele não celebra casamento somente dos membros da igreja que ele frequenta. Ele é celebrante de casamento e está aí no mercado celebrando casamentos de todas as pessoas que o procuram. Não precisa esse casal fazer parte da igreja dele. Não precisa esse casal ter a mesma religião que a dele. Não precisa esse casal ter a mesma visão religiosa que a dele. Esse casal pode ser um casal ateu. E mesmo assim, Léo Reis, se for da vontade do casal, se for um convite do casal, o Léo Reis celebra casamento, mesmo ele sendo pastor. E ele não coloca
a visão religiosa dele dentro da cerimônia de casamento que ele celebra, entendeu? Ele não coloca a goela abaixo. Por quê? Porque ele tem convicção e tem conhecimento de que nem todo mundo pensa igual a ele. Ainda mais os casais que não são da igreja dele e ele celebra casamento. Ele respeita o casal, ele respeita a visão religiosa, a visão e a conexão, a forma que esse casal se conecta com o espiritual. Então ele tem esse respeito e ele não coloca a visão dele, os dogmas dele, goela abaixo nas cerimônias de casamento dos outros. Ou seja, existem várias opções e várias formas de celebrar casamento e várias opções de celebrantes de casamento. Como eu disse, eu sou um celebrante de casamento e eu não sou um religioso. Tá? Eu não sou um religioso, eu não frequento a igreja. Porém, dentro da minha cerimônia de casamento, eu posso sim colocar elementos religiosos e espirituais. Entendeu? Um amigo meu, que também é celebrante de casamento, ele é pastor, formado em teologia, e nem por isso a cerimônia dele é uma cerimônia religiosa. Ele consegue fazer diferente e focar na história do casal e na jornada do casal. Então, existem muitas possibilidades para você celebrar casamentos. Então, se você já pensou em ser celebrante de casamento, ó, tem mais uma mensagem aqui, ó. Rox, quando estava organizando o casamento, foi difícil achar um celebrante. E olha só, ela teve dificuldade de achar celebrante de casamento. Ou seja, tem pouco ainda. A gente pode ter mais celebrantes no mercado para levar essa informação para as pessoas. As pessoas têm o direito de saber que elas não precisam ficar presas a cerimônias de casamento antiquadas, travadas, fechadas num dogma, num texto religioso, seguindo um texto bíblico. Mesmo esse casal não tendo essa religião ou não tendo essa visão religiosa, pessoas têm pensamentos e vivências diferentes. E às vezes eles querem uma cerimônia que condizem com o pensamento deles. E esse pensamento deles não quer dizer que passe por um cunho religioso, por um texto religioso, por um dogma religioso, não está focado no texto da Bíblia, entendeu? Quantos casais aí que existem, que namoram, se relacionam e são de igrejas diferentes, de religiões diferentes. Nem por isso eles querem se casar, eles querem ter a tradição do casamento, o ritual do casamento, mas eles não querem que seja feito por um sacerdote de uma igreja. Ou eles não querem que seja feita por um juiz de paz. Que, nossa, a cerimônia feita por um juiz de paz é mais fria ainda do que uma cerimônia religiosa, porque é totalmente protocolar. Então, o celebrante de casamento tem essa missão, tem essa função. Mas, como eu disse, novamente, não ache que porque a pessoa celebra casamento, que essa pessoa é uma pessoa divina, né? Que essa pessoa é uma pessoa iluminada. Não, não é. Eu sou celebrante de casamento, olha pra mim, olha pra mim. Antes de eu ser celebrante de casamento, alguns anos antes, eu era locutor de porta de loja, eu anunciava em porta de açougue, eu anunciava o quilo da linguiça. E anos depois eu estou celebrando casamento, né? O que tem de divino ou de grandioso nisso, tá? Eu não sou um grande filósofo, eu não sou um grande pensador, eu não sou uma pessoa, um grande guru. Não, eu sou uma pessoa comum e eu celebro casamentos. E você pode celebrar também, você pode ser celebrante de casamento. Não se limite, não se bloqueie. Você é uma pessoa que gosta de contar histórias? Você é uma pessoa que tem facilidade para falar, para contar histórias? Você é uma pessoa que gosta de falar de amor e celebrar o amor. Celebrar no sentido é exaltar o amor. Você é aquela pessoa que os amigos falam, meu, você fala bem, cara, e você tem pensamentos legais, você tem linhas de raciocínios interessantes. Talvez você consiga adaptar esse seu lado, né? Essa coisa especial que você tem, essa sua facilidade de comunicação, de fala, para você estar num casamento. Já pensou? Um amigo, um casal de amigos de você, seu, vai se casar e eles estão ali perdidos. E eles não querem uma cerimônia de casamento tradicional na igreja, mas eles querem ter uma cerimônia de casamento e que seja celebrada por uma pessoa especial. Você pode ser essa pessoa especial. Você pode ser essa pessoa que vai celebrar esse casamento e ajudar esse casal nesta transição da vida deles, e exaltar e falar da história e da jornada de amor deles. Então, casamento, cerimônia de casamento, definitivamente não precisa ser e não é somente celebrada por padre, por pastor ou por juiz de paz. Ela pode sim ser celebrada por outras pessoas. Tem amigos meus que são celebrantes de casamento que são poetas e celebram casamentos. Tem amigos meus que são celebrantes de casamento que são professores, eram professores, né? E depois que começaram a celebrar casamentos e entraram no mercado e viram que isto é uma fonte de renda. E o melhor, é a principal fonte de renda da vida deles hoje. Eles ganham bem para celebrar o amor, para celebrar casamento, contar histórias. Às vezes você está aí perdido, sabe? Está cansado. Aí você olha para a sua vida, você percebe e fala, meu Deus, eu estou cansado do meu trabalho. Eu estou cansado da minha vida. Eu estou cansado de trabalhar tanto e me dedicar tanto e me cansar tanto e no final do mês eu receber pouco.
E às vezes você não está enxergando que talvez você tenha uma facilidade para ser um celebrante de casamento, contar histórias de amor. Sabe quanto ganha um celebrante de casamento? Saiu um levantamento esse ano. A média aqui em São Paulo de um celebrante de casamento é de R$ 2.000 a R$ 2.200. Essa é a média. De R$ 2.000 a R$ 2.200 é a média para você celebrar um casamento. Quanto um trabalhador comum de CLT ganha? Quanto um trabalhador comum tem que ralar para ganhar esse valor de R$ 2.000 por mês? Hein? Digamos que essa pessoa ganha R$ 2.200 por mês. É um salário legal até, né? É um pouquinho acima do salário mínimo, mas essa pessoa tem que ralar aí 30 dias do mês, tá? Folgando só de sábado e domingo, mas toda semana trabalhando para ganhar R$ 2.000, R$ 2.200. Um celebrante de casamento, ele pode receber tranquilamente, que é a média nacional hoje e a média em São Paulo, de R$ 2.000 a R$ 2.200 em uma única celebração de casamento, em uma única cerimônia de casamento. E quanto tempo, sabe quanto tempo eu, por exemplo, eu me dedico para entregar uma cerimônia de casamento? Tem o dia do evento, né, que eu vou celebrar o casamento. Então, nesse dia, digamos que eu dedico 3 horas do meu dia para celebrar esse casamento. Mas antes dessas 3 horas, tem a pré-concepção da cerimônia de casamento, que tem a reunião, o contato com o casal, todas as definições, o tempo que eu me preparo e me dedico para fazer, né, a montar a cerimônia, contar a história do casal, eu levo em média 2 horinhas, 3 horinhas. Ou coloca aí 6 horas de trabalho para faturar R$ 2.200, de R$ 2.000 a R$ 2.200, que é a média no celebrante de casamento, tá bom? Oi, Mariana, tudo bem? Seja bem-vinda aí à live. Seja bem-vinda à live. Então, saiba, não é somente padre, pastor e juiz de paz que pode celebrar casamento. Existe a função do celebrante de casamento. São pessoas comuns celebrando casamentos. E isso é uma fonte de renda. E melhor, isto é uma profissão pouco difundida no Brasil. Ó, a Rox comentou aí. Imagina, eu não sabia que podia ser uma pessoa comum. Achei que tinha que ser padre. Você você abriu minha cabeça. Olha só. Não precisa ser padre nem pastor, pode ser uma pessoa comum para celebrar casamento. Eu sou uma pessoa comum e eu conheço muitas pessoas comuns que celebram casamento e estão ganhando bem. Estão ganhando bem. Recentemente teve um final de semana que eu fiz 5 cerimônias de casamento num único final de semana. Em um final de semana eu celebrei 5 cerimônias de casamento. Faz a conta aí, faz a conta. 2.200 por cerimônia de casamento? Faz a conta. E aí, você quer continuar sendo CLT? Você quer continuar tendo aquela angústia, aquela agonia e de se sentir mal, de te sentir fraco, rebaixado, humilhado por estar trabalhando e não ter a sua fonte de renda que você acha que você merece? É isso que você quer pro resto da sua vida? Trabalhar e trabalhar para trabalhar? Tem muita gente que faz isso, trabalha para trabalhar. Então, você tem outra possibilidade, tá? Você quer ter mais tempo de vida? Celebrante de casamento, tem um pouco mais de tempo de vida, tá? A diferença é que, geralmente, nós trabalhamos nos finais de semana. Só que, durante a semana é super tranquilo, entendeu? Eu tenho mais tempo para curtir a minha família, eu tenho mais tempo para curtir as minhas filhas, tá? E mesmo que eu trabalhe nos finais de semana, geralmente, todo o período da manhã, nos finais de semana, eu tô em casa. Eu vou celebrar o casamento, eu saio de casa geralmente após o almoço, por volta das 2, 3 da tarde. Aí que eu vou para a celebração de casamento, que geralmente é em torno das 4, das 5, a partir das 4, 5, 6 horas da tarde, nos finais de semana. Então, eu tenho muito tempo para curtir a minha família. Eu tenho muito tempo para curtir a minha vida, tá? E lembre-se, é uma profissão. Só que é uma profissão pouco conhecida. E talvez se você se tornar celebrante, você vai ser pioneiro na sua região, tá? Em São Paulo tem bastante celebrante de casamento, já é uma profissão bem conhecida e bem difundida na região de São Paulo. Rio de Janeiro também. Porém, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, os estados mais afastados aí, Espírito Santo, Nordeste, Norte do Brasil, Centro-Oeste, é uma profissão um pouco difundida e você pode ser pioneiro nessa aí de celebrar casamento. Aí você deve pensar, poxa, mas eu preciso ser um bom escritor para celebrar casamento? Na verdade, não, você não precisa ser um bom escritor. Eu mesmo não sou um bom escritor. Eu, na verdade, nem escrevo as minhas cerimônias de casamento. Eu simplesmente celebro as minhas cerimônias de casamento sem escrever nada. Eu, claro, me preparo, tá? Eu conheço a história do casal, só que eu simplesmente falo. Da forma que eu tô aqui batendo esse papo com vocês na live, eu falo. Eu vou lá e celebro o casamento, claro, com muita concentração, com muito pensamento, com muita meditação anterior. Eu vou lá e sei o que eu estou falando, tá? Eu sei a dinâmica que eu quero levar no casamento. Olha lá, ó, mais um comentário aqui, ó.
Marcel, a galera do Uber deve levar uma semana trabalhando direto para ganhar isso. Olha só, é verdade. Imagina, uma celebração de casamento num único dia, num final de semana, você pode faturar R$2.000, R$2.000, R$2.200. Quanto que um Uber tem que rodar? Quanto que um Uber tem que rodar para chegar nesses mesmos R$2.000, entendeu? Então aí é questão de custo-benefício. O que seria melhor para você, hein? E você pode ser celebrante de casamento, sim. Você não precisa ser um bom escritor para ser celebrante de casamento. Você pode ser um bom orador. Você pode ser uma boa pessoa para se comunicar. Você fala bem? Ou você tem facilidade em se comunicar, em contar histórias? Você tem facilidade? Ah, eu sou o piadista da família. Eu sou bom para contar storytelling e fazer graça. Meu, tenta adaptar isso para o casamento. Eu me adaptei para celebrar casamentos. Quando eu era locutor, eu fazia locução comercial, então eu me adaptava aos comércios. E no mesmo período eu fazia rádio, então eu tinha uma outra forma de comunicar, eu fazia rádio FM. E eu me adaptei para os casamentos. E hoje eu consigo celebrar casamento com muita tranquilidade, de uma forma bem natural. Eu não tenho essa voz de locutor, tá vendo? Que eu tô batendo esse papo com vocês, eu não faço voz de locutor. E eu tenho muita facilidade hoje. Antes eu fazia evento esportivo, então eu tinha um outro jeito de falar quando eu fazia narração esportiva. Então hoje eu faço de uma forma tranquila, eu me adaptei para os casamentos. Vamos lá, tem mais um comentário aqui, ó. Rox. Sou arquiteta, meu trabalho é puxado. Para ganhar 2.000 num projeto. Já imagino trabalhando só num fim de semana e ganhar o mesmo. É isso aí, ó. Em um único fim de semana, você pode estar recebendo, faturando, ganhando R$2.000. E é num fim de semana fazendo uma cerimônia de casamento. Imagina só se você num final de semana dá a sorte grande aí, você vira o celebrante mais cobiçado da sua região e você vai fazer 2, 3, 4 eventos num final de semana, 4 casamentos num final de semana. Nessa brincadeira aí você já vai estar faturando quase R$10.000 em um final de semana. Com uma única cerimônia você já pode começar a faturar R$2.000 num casamento, tá? E olha só, porém, não é só porque você disse que você agora, a partir de agora, vai ser celebrante, que você vai ser celebrante. Você precisa ter treinamento, você precisa estudar, você precisa ter conhecimento, tá? Você precisa também saber conciliar, né, o seu tempo, você tem que dedicar um tempo a isso, para você começar a trabalhar na área. Então você tem que ter estudo, você tem que ter conhecimento. Ai, mas é uma faculdade? Não precisa ter uma faculdade para ser celebrante de casamento. Eu mesmo sou praticamente um autodidata de celebração de casamento. Eu meio que estudei sozinho e com um amigo meu, celebrante de casamento, que digo que ele é meu mentor, mas eu não fiz um curso formal de celebração de casamento. Porém, quebrei muita cara, quebrei muita cabeça, passei noites e noites acordado para conseguir montar e entender a minha forma de celebrar. A minha função aqui hoje, né, não só hoje, mas desde quando eu comecei esse projeto de lives semanais, mostrando a jornada do celebrante de sucesso, a minha intenção é fazer... Caiu a live? Voltou? A minha intenção é auxiliar jovens celebrantes, pessoas que estão iniciando no mercado, a não cometer os mesmos erros que o meu, tá? A ter um caminho mais simples, a ter um caminho mais fácil nessa jornada da celebração de casamento, para não cometer os mesmos erros que eu cometi, para não quebrar a cara como eu quebrei e para ter mais facilidade na hora de chegar e se estabelecer no mercado dos casamentos, no mercado das celebrações de casamento, tá? Você deve mostrar aí para os futuros noivos, tá? Que existe essa possibilidade. Você tem que conseguir mostrar para as pessoas que existe essa possibilidade de ser celebrante de casamento e que você pode celebrar casamentos, ou essas pessoas, esses noivos, não querem ter um padre, ou não querem ter um pastor ou um juiz de paz celebrando casamento. Então eles podem ter celebrante de casamento. Então você pode ser essa pessoa também que vai difundir essa informação. Eu sou conhecido hoje como celebrante de casamento. Meus amigos do meu antigo trabalho, né, que antes de eu ser celebrante de casamento, eu tinha um trabalho formal. Esses meus conhecidos, eles sabem que eu sou celebrante de casamento. Eu comunico isso para todos eles. Eu falo que eu sou celebrante de casamento. Então eles sabem, o Lucas é celebrante de casamento, o Lucas celebra casamento. Então você tem que difundir isso para as pessoas. Que você é celebrante de casamento, no caso, né, se você celebra, e caso você ainda não celebre, mas você sabe que existe, você difunda essa informação para os casais, tá? E o melhor, você é celebrante de casamento, você pode difundir para os casais, um casal chegou em você e fala, você celebra casamento, mas é religioso? Você fala que não necessariamente, mas pode ser. Dependendo da forma que o casal quer que seja essa cerimônia, né? Eu quero um momento religioso. Dá para fazer? Dá. Você vai decidir junto com o casal. Tem casal que quer que você faça uma oração, tem casal que quer que você leia um texto bíblico, tem casal que quer que você simplesmente ore o Pai Nosso, ou tem casal que quer que convide alguém da confiança deles, alguma pessoa próxima deles, que tenha muito carinho por eles, ou que eles têm carinho, e essa pessoa faça uma oração. Todas as cerimônias que eu celebro, praticamente todas, a grande maioria, ou eu faço uma oração, ou eu faço a oração do Pai Nosso, né?
ou eu convido alguém da confiança do casal que o casal pediu para essa pessoa fazer oração. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser primo, pode ser amigo, pode ser qualquer pessoa que o casal queira que tenha esse momento espiritual e religioso na cerimônia de casamento. Então, por mais que a cerimônia é diferente, é despojada, vai ter um momento espiritual, vai ter um momento religioso dentro da cerimônia de casamento, tá? Então você, lembrando de novo, você pode ser celebrante de casamento, não tenha medo, pense nisso, você pode celebrar casamentos e viver disso. Hoje, celebrante de casamento, a média de valor de um ticket de cerimônia de casamento para um celebrante é R$2.000. Quanto tempo um trabalhador comum, um Uber, um entregador de iFood, um motoboy, um office boy, demora, tem que trabalhar para conseguir fazer R$2.000? E você tem a possibilidade de fazer esses mesmos R$2.000 numa única cerimônia de casamento. Ou num único final de semana. Pense nisso. Pense nisso. Aí agora eu coloquei esse drive na sua cabeça, né? Eu coloquei esse start e essa ideia, esse insight na sua mente agora. Vou ficar na sua mente com isso. Falar, puxa, será que eu posso ser celebrante de casamento? Pode, você pode. Quer ser celebrante de casamento? Vou te ajudar. Estude, pesquise, se inspire, se prepare, vai conhecendo. Continue me seguindo, me siga, acompanhe as minhas lives. Comece a me seguir seja inscrito no meu YouTube também, tá? Vai no meu YouTube lá, procura no YouTube, Lucas Celebrante. Lucas Celebrante, você vai me encontrar no YouTube, começa a me seguir, seja meu inscrito no YouTube. E o melhor, no link da bio aqui da página, clica no link da bio da página e se inscreva, tá? Faça a sua inscrição no link da bio para você entrar na minha fila de espera, que em breve teremos uma grande novidade para você. Maravilha? Esse foi meu desabafo de hoje, esse foi o bate-papo de hoje. Muito obrigado. Lembrando sempre, beba água e lembre-se, você pode ser celebrante. Eu quero e eu acredito que você pode ser celebrante e você pode faturar, sim, R$2.000 a partir de R$2.000 num único final de semana. Tamo junto nessa? Até a nossa próxima live de segunda. Muito obrigado e sempre beba água. Valeu, gente. Até a próxima live de segunda às 8 horas da noite.